gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês aqui na igreja? Amém? Estamos começando nossos cultos presenciais, com todos os cuidados, com medição de temperatura, com álcool em gel, distância de 2 metros, né? De uma pessoa para outra, somente as famílias juntas. Então, nós vamos aos pouquinhos voltar ao normal. Amém? Eu queria falar com você que está em casa, que nós vamos ter hoje uma ministração e nós vamos orar tomando vinho, né? Tomando suco de uva, que representa o vinho, que representa o sangue de Jesus. Então eu queria te convidar para você em casa separar, se você tem suco de uva. Se você não tem um suco de uva em casa, você quiser separar um copo d'água, não tem problema. Você quiser colocar aí um guaraná natural, não tem problema, porque é uma simbologia do que vamos fazer no espiritual. Então você não precisa ficar preocupado, ai meu Deus, eu não consegui o suco de uva, eu não separei o suco de uva, eu vou participar desse momento. Participe desse momento conosco, nem que seja com um copo d'água. Amém? E eu tenho hoje uma palavra para compartilhar com vocês, mas antes eu queria te contar uma história. Posso? Posso contar uma história para você? Pode? Então tá. A história é a seguinte: 2 amigos foram caçar na floresta, né? E eles saíram para caçar, e tinha um amigo que era muito medroso. E eles foram caçar. Lá para as tantas da noite, estavam lá, intocados lá, esperando algum bicho aparecer para eles caçarem. Aí o amigo medroso chega e fala assim: Zé, se aparece uma onça aqui? Aí eu pego a minha espingarda e dou chumbo nela, né? Tá bom, mas e se a espingarda falhar? Se a espingarda falhar, o que a gente faz? Aí eu puxo o facão, né? E encaro ela com o facão. Tá bom, mas e se você puxar o facão e o cabo do facão quebrar? Aí eu saio correndo e acho uma árvore alta e subo na árvore para correr dela, né? Tá bom, e se não tiver árvore? Pô, amigo, vem cá. Tu é meu amigo ou tu é amigo da onça? Tu tá torcendo pra onça? Por que eu estou te contando essa piada? Por que eu estou te contando essa história, né? Porque tem gente que parece que é amigo do inimigo e não é amigo de Deus. Que acha que o tempo todo está torcendo para as coisas acontecerem errado. Parece que o tempo todo está dando notícia ruim, está o tempo todo querendo fazer com que as coisas deem errado. E nunca olha para o lado bom das coisas. Você é amigo da onça ou é meu amigo? Eu não sei se dessa história veio essa expressão amigo da onça, né? Mas encaixa bem, né? Amém? Hoje nós vamos falar de quebra de maldição financeira. E a gente falar de maldição, sempre que a gente fala essa palavra maldição, parece que as coisas ficam meio pesado, né? Maldição, a gente falar de maldição parece que é uma coisa que é maligna, que é uma coisa ruim, que é uma coisa do inimigo. E realmente, o que acontece? Acontece que quando a gente pensa que as coisas de Deus são valores de abundância. Deus, ele criou os céus e a terra. Eu não sei se você sabe, mas hoje eu fui pesquisar quantas espécies de animais terrestres e aquáticos você acha que existe. Eu fui pesquisar hoje o número de espécies. Eu não estou falando o número de unidades de animais, eu estou falando o número de espécies. Eles estimam que seja 8,7 milhões. 8,7 milhões de espécies diferentes. O homem não conhece todos os 8,7. O homem catalogou, até hoje, 15% dessas espécies. Você acha que um Deus que criou todos os animais, é um Deus de abundância ou um Deus de falta? Quando a gente pensa no número de erva que Deus criou, da botânica, se você pesquisar, os homens estão catalogando a botânica há muitos anos. E as pessoas vão morrendo e não tem como catalogar. O homem não tem como catalogar. Eu fiquei pensando nisso, porque quando a gente fala de maldição, para entender de maldição, a gente tem que entender de bênção. Para a gente entender o que é maldição, a gente tem que entender o que é bênção.
Se você não entender o que é bênção, você nunca vai saber o que é maldição. Amém? A maldição, ela nos faz perder. A bênção nos faz ganhar. A maldição gera falta. A bênção traz abundância. A maldição, ela é uma mão invisível que tira. E a bênção é uma mão invisível que dá. Por que uma mão invisível? Porque parece que tem pessoas, eu não sei se você conhece pessoas assim, parece que tem pessoas que tudo que toca a mão prospera. Vocês conhecem gente assim? As pessoas quando fazem alguma coisa, eu estou pensando em criar isso, estou pensando em escrever um livro. Tem gente que você dá uma ideia, você fala assim, olha, se eu pudesse eu escrever um livro sobre casamento. Aí passa uma semana, a pessoa escreveu um livro que você tinha me dado ideia. Eu disse, meu Deus, mas eu não devia ter falado contigo, tu é rápido demais. Tem gente que é muito rápido, porque o que toca prospera, né? E do mesmo jeito tem gente que parece que tenta, que trabalha, que faz as coisas que parecem certas e não dá certo. E a pessoa conta a história. Eu fui trabalhar com imóveis. Eu não consegui, eu fui o pior vendedor. Aí eu desisti, não, vou trabalhar com seguro, com venda de seguro. Aí veio essa pandemia, ninguém está comprando seguro mais. Aí eu vou trabalhar com outra coisa. Eu fui trabalhar com outra coisa, decidi estudar, fazer uma faculdade, mas nunca trabalhei com o que eu estudei na faculdade. Parece que as coisas não andam. E a pessoa está trabalhando, a pessoa está estudando. Eu não estou falando de uma pessoa acomodada, eu estou falando de uma pessoa que está se mexendo, mas que não consegue. Vocês conhecem pessoas assim também? Então o que acontece? Existe uma mão invisível que abençoa e existe uma mão invisível que traz maldição. Mas será que esse Deus, que a gente fala que é um Deus bom, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus que abençoa, será que Ele quer o mal das pessoas? Será que Ele quer o mal dos seus filhos? Né? É uma pergunta que a gente tem que pensar. Por que algumas pessoas são privilegiadas e outras não? É uma coisa que nós temos que pensar. Eu aprendi uma coisa nesses últimos anos que é tremenda. Que o que nos levam para o sucesso são as perguntas que nós fazemos, não são o que a gente acha que é certo e errado. Esse tipo de pergunta você tem que fazer. O que eu tenho feito? O que tem acontecido? Por que acontece isso com uma pessoa e não acontece com a outra? São perguntas. Sabe que Deus, Ele gosta dos filhos que perguntam. Deus gosta quando você entra em luta com Ele. Quando você fala, por que Deus que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Me mostra. E pelo incrível que pareça, né? A gente parece que, nós que somos pais, a gente pensa assim, não, o melhor filho é aquele bonzinho, que faz tudo o que a gente quer, que não responde, que obedece cegamente. Mas eu vou te falar, os filhos de Deus, que mais crescem, se você olhar quem era Davi, era um questionador de Deus. Você vai ler Salmo, é um altos e baixos. Senhor, eu te amo. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que os inimigos prosperam contra mim, Senhor? Os filhos de Deus que têm perguntas, Deus tem respostas. Amém? Posso te contar uma outra história? Hoje vai ser o dia das histórias, né? Tinham 2 gêmeos, né? Que seu pai era um alcoólatra. Alguns já conhecem essa história, né? 2 gêmeos, filhos do mesmo pai, né? Claro, da mesma mãe. E o pai era um alcoólatra. E uma pessoa foi questionar, porque um desses gêmeos, ele caiu no álcool, vivia nas ruas, virou um mendigo. E foram questionar ele, por que houve com você? Por que você é assim? Por que você caiu no álcool? E ele deu a seguinte resposta, o meu pai me deu um mau exemplo. Por isso eu estou nessa situação. Foram buscar o outro irmão, o outro gêmeo, uma pessoa que estava bem sucedida, não tinha problema com álcool, não tinha problema de vícios, e perguntaram assim para ele, o que você atribui você não ter o mesmo problema que seu pai, que é o problema de álcool? Ele falou, só tem uma coisa que eu posso te dizer, o meu pai me deu um mau exemplo. A mesma frase.
Dois irmãos que se parecem o mesmo rosto, eram gêmeos, foram criados pela mesma família, tinham o mesmo pai, a mesma mãe e o mesmo exemplo. O que aconteceu? Aconteceu que um escolheu ser vítima e o outro escolheu ser livre. A palavra de Deus lá em Provérbios 26, no versículo 2, está escrito assim, ó. Vamos ver se vai aparecer ali para mim, a cola. Ah, apareceu, ó. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A gente tende a achar que nós somos passivos contra a maldição. Mas existe uma saída contra a maldição. Até o final dessa palavra nós vamos falar sobre isso. Mas ela sem causa, ela não virá. Amém? Então, quando você pensa assim, por que tem pessoas que prosperam e outras pessoas não prosperam? Só tem uma coisa que é mais forte que a maldição. Porque tem pessoas que trabalham, se esforçam, fazem tudo e elas não prosperam. Só que só tem uma coisa que é maior do que a maldição, que é a bênção. A bênção é a arma contra a maldição. As pessoas tentam com esforço, as pessoas tentam com inteligência, as pessoas tentam com a sua vontade, com a sua perseverança. Isso aí é meu. Isso aí é meu. Não, obrigado. Vou pegar meu segredo aqui. E aí as pessoas tentam com esforço, tentam com todas essas coisas e elas não conseguem. Porque falta para elas a bênção. Contra a maldição, o esforço não funciona. Contra a maldição, a vontade, a perseverança, o estudo não funciona. A coragem não funciona. Porque eu conheço pessoas que tentam muito. E você vai conversar com a pessoa e você vê que é verdade, ela está tentando. Contra a maldição só tem uma coisa que funciona. A arma contra a maldição é a bênção. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é feito de abundância. Abre a tua Bíblia comigo aí, você que está aqui e você que está em casa, em Gênesis 15. No versículo, eu quero ler o 5 e o 6. O nosso Deus é um Deus de abundância, como eu falei antes. Sabe que a astronomia hoje não tem ideia de quantas galáxias existem. Eu não sei se você já viu aqueles programas que tem do Net Geo, né? Que fala sobre galáxia. Eles dão números, mas são números que eles estão falando, presume-se. Eles sempre falam assim, estima-se, presume-se. Não tem quantas galáxias existem, quantas estrelas existem. Mas Deus fala assim para Abraão, Gênesis 15, no 5 e 6, fala assim, ó. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Lhe foi imputado como por justiça, né? Então, Deus, ele é um Deus de abundância. A gente tem uma coisa no nosso coração, na nossa mente, que parece que a gente crê que ser espiritual é não ter abundância, mas nosso Deus é um Deus de abundância. Você vê que numa fruta tem vários carocinhos às vezes, né? Tem fruta que tem um caroço só, mas tem fruta que tem vários caroços. E aquelas sementes são sementes que vão produzir outros frutos. Deus é um Deus de abundância. Dentro do fruto, ele tem a semente para produzir até 100 vezes mais. Tem fruto que dá 100 vezes. Gente, o nosso Deus é um Deus de abundância. Você vê o número de peixes que tem no mar, o número de animais que nem eu falei aqui, o número de estrelas, o número de flores, o número de pétalas, o número de insetos, tudo que é criação de Deus. Deus é um Deus de abundância. E quando Deus fala para Abraão, ele fala assim, olha para o céu e conta as estrelas. Sabe o que ele está falando para Abraão? Ele está falando assim, Abraão, o teu mundo está muito pequeno. Abraão, você olha para as coisas muito pequenas.
Abraão, você tem uma perspectiva muito pequena do que eu posso fazer. E é isso que acontece com a maldição. A maldição, ela tem pouso na vida de algumas pessoas, porque as pessoas, quando pensam no seu potencial, não olham segundo o olhar de Deus. Olham segundo o seu próprio olhar. Segundo o olhar de outras pessoas. Quando a gente fala de maldição, a pessoa que recebe a maldição, ela pode receber uma palavra de maldição de um professor. Você já viu o professor que fala para a pessoa, você é burro mesmo, você não vai dar para nada. Um pai e uma mãe que tem vários filhos, uma mãe, um pai pode falar para o filho, não, o seu irmão vai ser uma pessoa muito grande, mas vocês sabiam que essa é uma palavra de maldição, que pode pode carregar a vida toda a pessoa? Essa palavra? A maldição, ela pode vir através de um líder, através de um chefe do trabalho. Essa maldição, ela pode ser proferida por você mesmo, sem você nem saber. Uma pessoa te chama para algum evento até espiritual, e a pessoa fala, repete as palavras tais. E você repete sem saber o que é. Você pode estar recebendo uma maldição. E a maldição é como uma mão invisível que impede de prosperar. Impede de viver essa abundância que é a abundância do reino de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe essa maldição. Então, quando você pensa que Deus, Ele tem uma bênção para você que é maior do que qualquer maldição, e que a arma contra a maldição é a bênção de Deus, você tem que entender que você tem que se unir à aliança com Deus. Como Abraão se uniu. E Deus falou, olha para o céu. E o que aconteceu? O povo de Israel hoje é um povo gigantesco. Deus falou. E aconteceu. Tudo que Deus fala vai acontecer. Amém? O próprio Jesus, lá em João 10:10, um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Diz assim, João 10:10, o ladrão não vem somente a roubar, a matar e a destruir. Ele está falando do dono da maldição, né? Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. E a tenham com abundância. O ladrão, que é Satanás, é a fonte da maldição, e Jesus é a fonte da bênção. Se você não tem Jesus, se você não chama Jesus, você não tem como quebrar a maldição. A quebra da maldição é a morte de Jesus na cruz pela tua vida. Amém? O reino de Deus é um reino de abundância. Abre comigo lá em Salmos 23. Salmo 23 é um salmo tremendo. Eu quero ler esse salmo, e a gente conhece alguma coisa desse salmo, algumas pessoas conhecem o início, mas algumas pessoas têm esse salmo aberto na sua casa, uma Bíblia aberta em cima do buffet, a vida toda, está toda amarelada, só lê esse. Esse salmo é muito importante, mas é para você ler a Bíblia toda, amém? Então lá está escrito assim, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ás faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha, verdes pastos, águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Olha só, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Você vê abundância nessa mesa? Você está vendo uma mesa? Imagina uma mesa. Como é que é essa mesa que Deus preparou? Você vê uma mesa pequenininha, com um pedacinho de pão? Não, você vê uma mesa cheia de comida, né? Aí ele fala, prepara uma mesa, unge a minha cabeça com óleo. Você vê Deus pegar uma gota de óleo e fazer assim na cabeça? Não, quando ele fala, unge a minha cabeça com óleo, o que você vê? Eu vejo um derramar de um óleo escorrendo assim. Deus é um Deus de abundância. Aí ele fala, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tudo de Deus tem a ver com abundância. Todo o reino de Deus tem a ver com abundância. E quando ele fala, o meu cálice transborda, sabe o que é isso? É que à medida que Deus vai te dar, você vai abençoar outras pessoas. O que Deus dá, a bênção de Deus, ela não é como a maldição, porque a maldição ela gera aperto, a maldição gera falta. E a bênção de Deus, sabe o que faz? Faz com que todo mundo que se aproxima de você é abençoado. Tem pessoas que quando se aproximam, você fica preocupado. O que ela quer? O que vai tirar? O que vai faltar? E tem pessoas que falam assim, eu queria tanto andar com fulano, eu queria tanto andar com Beltrano, vou sair para comer fora, vou sair para bater um papo. Sai para bater um papo com a pessoa e sai de lá, meu Deus, mas esse papo gerou tantos frutos, saí daqui cheio. Vocês conhecem gente assim? Porque essa pessoa, ela transborda. Eu trouxe aqui um negócio, porque quando a gente fala de transbordar, parece que fica difícil a gente entender, né? Trouxe um negocinho aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu pegar essa bacia aqui. Pronto. Eu acho que eu vou fazer aqui. Vocês conseguem filmar daqui? Vocês conseguem ver daí? Amém? Então, olha só. Isso aqui é o cálice, né? Eu arrumei um cálice de rei, né? Amém? Esse daqui é de abundância de Deus? Não é? Não posso quebrar, foi minha mãe que me deu. Vai dar bronca. Então, esse bombonier que é um cálice, né? Isso aqui é a bênção de Deus. Porque parece que a gente fala, parece que a gente não entende, né? E quando tem assim uma visão, parece que você entende melhor, não é? Então a bênção de Deus, ela é assim, ó. Ela é derramada. E aí as coisas começam a acontecer na tua vida. Você começa a tirar. Sabe o que acontece com um cálice que transborda? Ele sai sujeira, poeira. Essa representação é a representação do Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo vai entrando na tua vida, o cálice da sua vida vai transbordando. E você recebe mais. E você vai tirando maldições. E você vai crescendo em Deus, em intimidade com Deus. E você fica cheio. E aí quando você fica cheio, você se sente bem. Você se sente feliz. Mas só que a bênção de Deus, ela não faz você só ficar cheio. A bênção de Deus faz você sobejar. Faz você abundar. A bênção de Deus faz isso com a gente. Não é o suficiente. É o mais que suficiente. É abençoando todo mundo que está em volta. Amém? Isso é a bênção de Deus. A bênção de Deus é o Espírito Santo de Deus. A bênção de Deus entra e a maldição não tem mais espaço. Porque transbordou. Amém? Quando a gente pensa, por que então, pastor, que parece que as coisas às vezes não acontecem? Por que então parece que às vezes as coisas não acontecem? Você precisa se aproximar do dono da bênção. Você não precisa ter a bênção. Você precisa se aproximar do dono da bênção. Tem muitas pessoas que elas estão atrás da bênção. Mas você tem que ir atrás do dono da bênção. A abundância de Deus é como esse jarro, né? Abre comigo a tua Bíblia lá em Gênesis 49, 22. Fala assim, ó, do 22 ao 26. José é um ramo frutífero,
ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Eu gosto de outra versão, né? Volta um pouquinho no 22. Seus ramos correm sobre o muro, mas eu gosto de uma outra versão que é ultrapassam, né? Que passam por cima dos muros. Sabe o que é isso? Passa por cima dos muros? Você imagina que uma pessoa muito abençoada tem uma árvore muito frutífera, que dá muito fruto. Só que essa árvore que dá muito fruto, os seus galhos estão atravessando, indo para fora da sua casa. E eles estão passando por cima do muro. E agora, não é só esses frutos, não estão só sobre a sua casa. Esses frutos estão sobre a casa do vizinho. Essa é a bênção de Deus. Isso é ser abençoado. É quando os seus frutos ultrapassam os seus limites e chegam até as outras pessoas. E ele continua falando assim, ó, seus flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. Ele não está falando que não tem problema, tem problema. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços da sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Jesus. É Jesus esse, o valente, a pedra de Israel, a pedra que edificou a igreja, que não é Pedro, a pedra é Jesus, a pedra angular, a pedra que sustentou a igreja. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos nos altos céus. Olha só, bênçãos nos altos céus, bênçãos do abismo que está embaixo, e com bênção dos seios e da madre. Gente, sabe o que acontece? Existe um grupo de pessoas, aqui não, você que está vendo a televisão não, mas existem pessoas que não entendem essa abundância. Elas pensam assim, eu quero servir a Deus, amém, o coração dessa pessoa é puro, mas eu aqui fora no mundo, eu sei que eu não vou ser muito, eu vou ser muito lá no céu. Eu quero ser uma pessoa espiritual, mas eu posso ser pobre, eu posso ser, eu tenho infelicidade aqui na minha família, mas tudo bem, porque o importante é o espiritual. Mas não é isso que Deus fala não. Sabe o que Deus fala? Deus fala que você é abençoado no alto céu. Ele está falando de espiritual, e ele está sendo abençoado aqui na terra. Deus te chamou para ser uma bênção aqui na terra. Amém? E ele fala, as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça que foi separado dos seus irmãos. Gente, a maldição, a palavra de Deus diz que a maldição, ela ultrapassa gerações, e a bênção também. Só que eu quero te falar uma coisa, você pode ser abençoado apesar de a sua família. Apesar de onde você veio, você pode ser abençoado, porque se você é da família de Deus, você é enxertado na videira verdadeira. A enxértia é quando eles pegam uma planta, e essa planta ela não sobrevive sozinha. Então eles pegam uma planta forte, eles fazem um rasgo e eles colocam esse galho enxertado nessa planta forte. E essa planta dá fruto. Uma planta de uma qualidade, né? Uma planta laranjeira. E você pode enxertar um limoeiro, e esse limoeiro sobrevive enxertado na laranjeira. Você sabia disso? E é isso que Jesus nos chamou, para sermos bênção, quando nós somos enxertados no verdadeiro abençoador. Essa semana eu tenho visto um seriado, eu não sei se vocês já ouviram falar The Chosen, né? A escolha. E lá ele conta algumas histórias da vida de Jesus, né? Ele faz uma filmagem muito bem feita sobre as histórias da vida de Jesus. E essa semana a gente viu essa série,
e ele falou sobre o milagre da pesca, né? Lá de Pedro. Está lá em Lucas 5, 1-8, e diz assim, ó: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago da Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Gente, esse é Jesus. Ele entra num barco de maldição e ele transforma um barco de bênção. Ele entra num barco de falta e transforma aquele barco num barco de abundância, ao ponto deles pescarem, não dar conta, chamar as pessoas de outro barco. Me ajuda aqui, tem muito peixe para mim, vai sobrar peixe, vai estragar peixe, vem aqui buscar peixe. É isso que aconteceu. Esse é o nosso Deus. Ele pergunta para Simão se Simão sabia pescar. Ele era dono de barco, ele sabia pescar. Ele fala assim: será que Pedro é trabalhador? Sabe o que disse a Bíblia aqui? Que ele pescou a noite toda. Ele ficou a noite toda trabalhando. Ele estava se esforçando, mas ele não conseguia. Eu também acho que... O que faltava para Pedro, né? Fico pensando assim, é uma pessoa que tem um barco, tem um conhecimento e é trabalhador. O que faltava era o dono da bênção dentro do barco. Uma pessoa que tem um negócio e que não tem Jesus dentro do barco, ela está sujeita à maldição. Amém? E eu quero ler o último versículo aqui, a última passagem antes de nós orarmos. Está em João 2, vou começar no versículo 1, que diz assim, João 2, 1. E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala provou a água feita de vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha, gente, esse casamento tinha um problema. O casamento demorava dias, né? E tinha acabado o vinho. Essa é uma vergonha para o noivo. E Jesus transformou água em vinho. Num lugar de falta, no lugar de miséria, no lugar de dificuldade, Jesus trouxe abundância. O resultado, a arma contra a maldição, é a bênção de Deus. É Jesus no seu casamento, é Jesus na sua vida, é Jesus na sua família, é Jesus na tua empresa, é Jesus no teu trabalho. É Deus participar contigo das festas, das dificuldades, das circunstâncias. Jesus, dentro de qualquer circunstância, Ele transforma a maldição em bênção. Amém? Eu queria que distribuíssem aqui na igreja
o cálice com o suco de uva. E eu queria que você em casa pegasse aí o seu cálice, para nós orarmos. Enquanto estão servindo aqui, serve também aí. Se você, como eu falei no início do culto, né? Se você não tem suco de uva, não tem problema. Pode ser água, pode ser outra bebida. Vai chegar até você aí, vocês que estão aqui no culto. E nós vamos orar. Sabe que enquanto estão servindo, enquanto você está pegando aí, sabe que Jesus, ele escolheu 12 discípulos, né? Para andar mais perto. Na verdade, tinha uma multidão que andava atrás de Jesus, mas 12 andaram mais perto, né? No último dia, antes da crucificação, era a Páscoa. E Jesus decidiu jantar com esses seus 12 discípulos. Quando ele decidiu jantar com esses discípulos na Páscoa, fazer a última ceia, ele pegou o vinho, encheu o copo, e aquele copo que ele encheu tinha um significado especial, porque era o cálice que não era tocado na mesa. Tinha um cálice na mesa que não era tocado, porque aquele cálice era para quando o Messias voltasse. Jesus chega, pega aquele cálice, enche aquele cálice e fala: esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Sabe o que acontece? Isso desde o início do culto que a Daniela falou sobre a alegria. Aqui que eu estou falando de falta. Você precisa do sangue de Jesus. Você precisa entender o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus quebra toda maldição. Não interessa o que você falou. Não interessa o que você fez. Existem pessoas que fizeram um crime, ficaram presas. E essa pessoa, ela pensa: como é que eu vou conseguir formar uma família? Como é que eu vou conseguir um emprego? Querido, com o sangue de Jesus você é liberto de toda maldição. Existem pessoas que quebraram a vida toda, tentaram abrir negócio, fecharam. E quando ela olhou lá para trás, ela viu: meu pai também abriu, fechou. Aí vê seus avós: não, eles venderam propriedade, quebraram, tiveram problema financeiro. Toda a minha família, ninguém nunca prosperou, sempre foi essa dificuldade. Querido, o sangue de Jesus te purifica de toda maldição. O sangue de Jesus, esse copo de vinho ou de água, isso não é importante, que isso aqui é material. Mas eu queria que você unisse a sua fé com a minha fé, e você acreditasse que nesse momento você está tendo um ato espiritual. E você está falando para o reino espiritual que você recebe o sangue de Jesus, que purifica, que santifica, um sangue que cria aliança, tua e Deus. E a tua aliança com Deus, Ele vai fazer com que você só tenha abundância na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus criador. Jesus, através do seu sangue, quebra qualquer maldição na tua vida. Queria que você levantasse o cálice, você agora falasse com Deus. Eu sei, se você já é cristão há muito tempo, não importa, repete o que eu vou falar. E o que você vai falar é o seguinte: Senhor, eu hoje faço uma nova aliança contigo. Uma aliança de viver segundo os teus princípios. Princípios de abundância, princípios de prosperidade, princípio de paz, de alegria. Eu recebo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus descendentes, sobre a vida das pessoas que são perto de mim.
meus vizinhos, meus amigos, porque os meus frutos ultrapassam os muros. Eu recebo essa bênção e eu declaro que toda maldição que recebi propositalmente ou enganado, proferida por outras pessoas ou por mim mesmo, eu rejeito, eu renuncio, eu declaro desligada da minha vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Senhor, consagra agora esse suco de uva, em nome de Jesus, e bebamos agora o sangue de Jesus. Não esse suco de uva num copo, não esse natural, mas bebamos agora o espiritual. Eu queria que enquanto você vai entregando aí o seu copinho, fique de pé, quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está em casa também. Nós temos uma lista de oração no WhatsApp. E hoje nós não vamos ler esses nomes. Nós já estamos fazendo isso de manhã na devocional. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por vocês que vieram aqui hoje também. Eu quero orar para que você tenha saúde. Amém? Coloca a sua mão assim numa posição de receber. Gente, o Espírito Santo de Deus vai nos usar tremendamente. Por onde você for, essa abundância de Deus vai ser mostrada. E você vai mostrar quem é o abençoador. Senhor, nós agora oramos pela igreja. Nós oramos pela igreja reunida aqui nesse local. Oramos agora pelas pessoas que estão nas suas casas, aqueles nomes, Senhor, que nós temos recebido de pessoas que estão doentes. Senhor, eu quero te pedir, vem com a tua cura sobrenatural. Nós oramos por aqueles que estão com dificuldade financeira. Oramos também te agradecendo pelo que tu tens feito no nosso meio, pelos milagres, pelos prodígios, pelas maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, entra nas famílias, entra nas casas, entra nos casamentos, entra nos relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Entra na nossa vida profissional. Nós declaramos a abundância de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. Senhor, honra cada um que tem te honrado. Senhor, cobre agora com a proteção da saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar também pelo Pedro, que hoje está fazendo 24 anos. Senhor, que ele possa ter um futuro maravilhoso na tua presença. Que ele possa ser conhecido como servo teu. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és um Deus de abundância. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as eternas consolações seja sobre cada um de vocês. Que essa semana, porque você tem semeado na presença de Deus, que você tenha uma colheita. Como é que vai ser essa colheita? Uma colheita que vai abundar, que vai sobejar, que vai prosperar todos aqueles à sua volta. Essa é a colheita de Deus sobre a tua vida, porque você tem semeado na presença de Deus. Essa semana Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está colocando o seu sangue sobre a sua vida. Nada pode te acontecer, porque Ele te cobre, Ele te guarda, em nome de Jesus. E essa semana você vai ter muita paz.
Paz de Deus, paz com Deus e paz com todos os homens. Essa semana você vai ter essa paz, que é a paz de quem tem a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.